Ei, Agora sim! conseguimos! E aí, tá me ouvindo? Tudo certinho? Me vendo bem? Tô te vendo bem, tô te ouvindo também. Ai, que bom. Pronto. Ah, que Hoje vamos massa! conseguir. Como foi a aula? E Tudo aí, bem? querido? Tudo bem, tudo jóia. E como é que tá nesse período doido aí da Tudo. gente? Pois é, exato. Na verdade, Saulo, a gente sempre vive períodos doidos, né? Eu Hum, estava pensando assim, né? A grande novidade, eu acho, é que tá todo mundo igual a mim. como assim? Antes, Antes é só os artistas, né, que viviam essas incertezas todas, né? Agora o mundo inteiro está vivendo meio que como a gente, Sim, cheio de sim. incerteza. Então eu comecei me pensar, né, nisso assim, né, de que eu não me via desesperada pela coisa de não saber o que vai acontecer. A gente Uhum. nunca sabe o que vai acontecer. E eu me via desesperada com a coisa da doença, de você realmente ficar doente, né? De você, então, me pensando na proteção nesse sentido, né? Mas Sim. o que será, essas preocupações, né? Assim, o que vai ser da economia do país? Essas coisas para a gente sempre foram muito tangenciais, né? A gente não participa dessa roda da economia que aparece na televisão, né? A gente Uhum. participa de outra roda da economia, né? Mais Sim, sim. invisível. Aí, enfim, é isso. Bom, antes de tudo, queria agradecer demais, Paquelê, pela predisposição, pela disponibilidade da gente estar batendo esse papo, trocando essa prosa. Para quem está chegando, esse é o projeto Tá na Escuta, Prosas para Suspender o Céu. A ideia surge justamente de manter, de continuar estabelecendo contatos com os nossos, com pessoas que a gente pouco conversa, pouco dialoga, com aqueles que a gente conversa muito também, Legal. mas que nesse período de distanciamento estamos afastados, e de manter potências vivas mesmo, né? A ideia também para a cadeira é essa, nesse período de incerteza de que você fala, a gente manter essas potências vivas, né? E as nossas potências criativas, né? Que precisam estar sempre se Exato. renovando, se retroalimentando. Então, a ideia Isso. do projeto Tá na Legal. Escuta é essa mesmo, é de trocar com pessoas queridas, com pessoas que a gente muitas vezes não tem tanta possibilidade de conversar. Então, desde já eu queria te agradecer demais pela presença virtual, mas pela presença ainda Oh, assim, por essa prosa. Desde já, assim, queria te agradecer e te dizer também da admiração, porque desde que cheguei em Salvador, sempre ouvia falar de uma atriz incrível, que eu não consegui assistir no espetáculo que me era referência, que era o Estrelas do Orinoco, mas que sempre ah, ouvia falar sim. assim. Então, muito obrigado e passo já a bola para você, te perguntando e já te deixando assim a pergunta inicial, que é: de onde você vem? Ah, então. Bom, enfim, né? Introdução, eu também agradeço. Eu acho mó barato a gente poder se comunicar, né, nesse caos e poder compartilhar, né, algumas experiências. Mas aí já entrando então no assunto, eu sou uma baioca ou cariana, né, que é a mistura do carioca com baiana. Mas eu cheguei aqui em Salvador com 10 anos de idade, para fazer 11. Então eu vim Uhum. do Rio de Janeiro, de Campo Grande, subúrbio carioca, subúrbio ferroviário, e caí na Pituba, um bairro que estava começando, né? É o primeiro bairro planejado de Salvador, é a Pituba. E Sim, era sim. interessante aquele momento lá, porque não tinha tanto baiano. Eu não me relacionava tanto com baianos, porque a Pituba, por ser um bairro planejado, então era todo mundo de fora, meio. Enfim, muita gente de Minas Gerais, muita gente do Espírito Santo, muita gente do Nordeste também, Paraíba, Maceió. Então eu tenho muitos amigos assim dessa infância, de adolescência, que são de outros estados, que hoje em dia, inclusive, também não moram mais aqui e tal.
E aí, nesse contexto aí de chegando em Salvador, com 12 anos, eu comecei a fazer o teatro. Comecei adolescente, né? Comecei muito cedo. E aí entrei numa oficina no Teatro Castro Alves. Então era um grupo de adolescentes que a gente andava aquele teatro ali, assim, de cima a baixo, sabe? A gente vivia lá dentro, era uma convivência muito, muito legal. E eu fiz apresentações no foyer do Teatro Castro Alves, onde hoje em dia é o café, né? Ali tinha Sim. um palquinho que acontecia música clássica, aconteceu algumas performances também, e a gente se apresentava lá, o grupo de adolescentes. E foi Maria Eugênia Millet, era a professora desse grupo. Depois eu fiquei com ela um tempão, né? Ali meio que a origem do que seria depois o CRIA, né? Assim, a semente. Uhum. Ela trabalhava com um monte de adolescente, era muito bacana. E logo em seguida também o Via Magia fez uma oficina, que o Via Magia tinha o grupo de teatro, né? Fez uma oficina no Teatro Castro Alves. Aí eu entrei nessa oficina também. E aí comecei a fazer parte de dois grupos. Eu fazia parte do grupo da Casa Via Magia, comecei a fazer parte do grupo. Então, assim, a minha adolescência foi trabalhando com teatro, sabe? Eu com a peça que a gente fez com Maria Eugênia, a gente foi para Maceió, a gente foi para Aracaju, a gente foi para um monte de lugares, assim, sabe? Lençóis, a gente se apresentava fora, com o espetáculo com a Via Magia, eu fiquei em cartaz no Iquiba, eu fiquei em cartaz no Gregório de Matos, fiquei em cartaz no Gamboa. Então, foi uma adolescência já de muito trabalho mesmo, né? Assim, né? Dentro dessa carreira artística. Mas por quê? Acho que é Porque mais 12 ou anos menos já é isso. bem, já é bem cedo, né? Porque de onde é que vem esse É, muito desejo? cedo. Já era um desejo ou não? Era Não, não foi, não. Não, não foi um desejo, não. Essa entrada é uma história muito legal até. O meu irmão, Adriano, ele é Aham. técnico de som, técnico de luz, ele é bem dos bastidores, assim, da cena. Trabalha mais com shows, né? Agora ele está até se inserindo nesse contexto de teatro também, mas sempre fomos de mundos diferentes, né? Mas o Adriano, quando a gente chegou aqui em Salvador, ele é um pouco mais velho que eu, um ano e meio mais velho que eu, ele deu uma travada total, assim, né? Ele ficou, se fechou, né? E foi uma mudança muito brusca, né? Porque a gente saiu de um lugar onde a gente morava perto dos nossos avós, a gente encontrava com o primo toda Hum, hora, né? Então, assim, tinha um contexto de muito tio, muita família, tal, e de familiar, né? repente, pá! Chegamos num outro lugar assim, não conhece ninguém, não tem família, não tem, enfim, não sabe onde é, não conhece a rua, não sabe onde é a padaria, não sabe. Tudo uma descoberta. E aí meu irmão deu uma travadona, assim, ele ficou muito reativo a tudo, assim, ficou, não queria falar, sabe? Ficou muito introspectivo. E aí a minha mãe teve essa ideia de colocar ele no teatro, meio que para soltar ele, para ele se soltar, né, para ele, enfim, né, se relacionar de uma forma diferente, Destravar. tentar soltar um pouco. Aí começou, né, Adriano, vai ter uma oficina de teatro, tá não sei o quê, dentro de casa, né, de jeito nenhum, não vou, não vou, não adianta, não vou, não vou. Aí ela teve a ideia, e se Fernanda for com você? Fernanda vai com você, vai você e ela, já é uma pessoa que você conhece e tal. Aí ele, não, 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 eu sei que minha mãe matriculou nós dois, né? E aí combinou que quando. Não, aí quando matriculou os dois, ele falou que ele não ia. Aí ela, então Fernanda vai na primeira aula, ela faz tudo lá que tem que fazer. Quando ela voltar, ela conta para você e na segunda você vai, que aí você vai ficar mais tranquilo, tal. Aí tá certo. Aí eu fui para a primeira aula de teatro com essa incumbência, né, já na cabeça, de que De eu ia ter que cobaia. relatar. E eu ia ter que relatar, né? Eu ia ter que falar, né? Tudo que aconteceu lá. E aí você pode imaginar, né, uma primeira aula de teatro, né, o que que a gente faz, né? Então a gente anda pela sala, né, anda em diversas direções, e aí numa palma a gente se joga no chão, né? E aí a gente fala todas as vogais, né? E aí, enfim, né? Para uma criança, não.
um monte de jogo, né, tal. E assim eu fiz, cheguei em casa e relatei a aula de cabo a rabo, o que tinha acontecido. Aí ele entrou em pânico maior ainda, né? Falou que ele não ia de jeito Não nenhum. surtiu efeito. Ao contrário, ele falou que ele não ia jamais, que a gente estava maluco se a gente achou que ele fosse entrar num negócio desse. E aí eu brinco com ele assim, né, que eu entrei nesse dia aí e nunca saí, né? Então, porque eu Uhum. achei super legal, eu achei super divertido, né? E então eu queria fazer, né? Aí eu fui fazendo, e aí, né, eu dentro lá do meu bairro, né, onde eu morava lá no Rio de Janeiro, em Campo Grande, eu era envolvida em uma série de coisas, né? Então tinha grupo de a quadrilha junina da Hum. rua, tinha a gente fazia 1000 desenhos eu era de grupo de jovem, né? De igreja católica, então eu tinha assim uma. E aí, quando eu chego em Salvador, eu começo a fazer o teatro, eu acho que eu tinha muito tempo sobrando, né? Então, aquilo foi ocupando, né, a minha vida de uma forma muito, muito intensa. E foi um momento de muitos amigos, né? Que eu fiz muitos amigos até hoje, né? Então, pessoas que também são do teatro até hoje, continuam trabalhando. Então, isso deu uma fortalecida também, né? Não era só um lugar assim que eu ia fazer teatro, né? Eu Uhum. realmente comecei a vivenciar assim de uma forma muito intensa. E aí a gente ganhava convite para assistir as peças do TCA, sabe, uns balés de fora, sabe? Então era muito uma experiência assim estética super importante. Mas eu não tinha pensado nisso, eu não pensei assim, vou fazer teatro, quero ser atriz, quero ser. Não, foi realmente uma. Agradeço a meu irmão, meu padrinho. Por não ter ido. Por não ter ido, é. E depois, uma vez, ainda fiz uma reflexão, assim, né, que essa brincadeira do ter que contar para ele, né, o que tinha acontecido, É. começou a nascer a professora também, né, porque me obrigou a refletir, né, sobre aquelas coisas, né, a sequenciar, a identificar os passos para chegar até algum lugar, né, e tal. E eu sempre fui também uma pessoa muito concentrada, né, então uma característica também minha. Então, acho que isso juntou uma coisa na outra, eu acredito. Que bacana, bacana. Bem, para quem está chegando, bem-vindo, bem-vindas. Alberto, que estava com a gente no sábado, já chegou aí também. Bom, Pacale, desse caminho, então, acho que é até muito interessante isso que você fala, porque já caminha para uma próxima pergunta que eu estava pensando, né? Voltando ao Orinoco, do que Sim. eu li, né, do espetáculo, é uma travessia de um rio de duas mulheres que buscam se remunerar, né, de modo melhor, né? E aí eu te pergunto, que rio é esse que a gente atravessa nas artes cênicas? Quais são as É, correntezas complicadas, suaves? então, o Orinoco, exatamente, a metáfora brincava com isso, né? Foi Ah, As Estrelas do Orinoco, foi um espetáculo de formatura de Felipe de Assis, assim, deu super certo. A gente depois ainda ficou um tempão. Eu fazia primeiro com Iami Rebouças, depois Jean Castilho substituiu um tempo até que finalizou. Mas foi uma peça que teve uma sobrevida grande. E elas, na verdade, eram vedetes, né? Faziam números, né? Em bares, faziam números fechados. E no decorrer da peça elas ensaiam, então tem alguns números musicais, né? No espetáculo. Só que elas descobrem, né, no decorrer do caminho, que elas estão indo como prostitutas, na verdade. O cara falou para elas uma coisa e falou para os caras outra, né? Então, que elas estavam, na verdade, indo fazer programa mesmo numa cidade ribeirinha, né, assim, de poucos habitantes, que tinha garimpo, que tinha, então, aqueles cenários, assim, né, de horror. Aí, o que num momento elas se desesperam por conta da situação, né? Pô, eu vou chegar lá como prostituta, né? Acontece outra coisa, que elas se descobrem sozinhas nesse barco. A tripulação toda deixou o barco.
Então elas não sabem o que está acontecendo, se o barco está afundando, se o barco está à deriva, se teve uma briga, tinha manchas de sangue. Então elas começam a meio o que está acontecendo. E aí é interessante que elas se descobrem, na verdade, muito calmas, tentando as possibilidades possíveis. E aí elas fazem uma analogia que é exatamente essa, né? Que nós artistas, a gente está sempre tão na corda bamba, a gente está sempre assim em situações tão absurdas que isso não nos assusta, né? A gente vai resolvendo mesmo um problema por dia. Então, quais são os problemas de hoje? A gente resolve os de hoje, porque a gente tem certeza que amanhã vão ter os problemas de amanhã, né? Então, problema para a gente não é uma coisa assim que aparece de vez em quando, né? Ele é a origem, ele é a natureza das nossas vidas, né? Através dele que a gente. Então, Orinoco, ela falava muito aos artistas. Os artistas que assistiam ficavam muito impactados, eu acho, assim, da expressão assim dessa realidade, né? E aí é um pouco do que a gente estava falando no início da conversa, né? Que é esse momento Covid, né? Que eu não consigo ficar desesperada quando eu vejo os comentários sobre como vai ficar a economia, como vai ficar a vida depois disso, como vai ficar. Porque a gente está tão acostumado a se adaptar, sabe? A gente está tão acostumado a se abrir para o novo, né? A se reinventar, a fazer coisas diferentes, a ter uma ideia criativa, que não é isso que nos afeta, né? Não é isso. Eu acho que todo mundo agora, na verdade, no mundo, está tendo um pouco a noção do que é isso que a gente vive diariamente, né? Que é uma corda bamba infinita, é uma economia invisível, né? Que é uma... Enfim, né? A gente também tem que entender que a gente está na nossa idade média, né? Então, a gente vive um momento, nosso momento histórico é de ajustes dessas coisas, né? Então, estamos no ano de Xangô, as coisas surgem, elas aparecem, né? Assim, a gente tem que se debater com isso, porque somos um país que tem uma origem horrorosa, né? A gente até hoje não olhou para isso da forma como tem que olhar, né? Ainda tenta esconder por debaixo dos panos, mas a gente tem 350 anos de escravidão, 150 de uma república super mentirosa, que a gente sabe como é que foi passado os cargos, né, de pai para filho, e estamos na mão de 8 famílias muito ricas, sabe, que detêm todo o poder de produção, de comunicação, sabe, das TVs, das rádios. Então, esse é o nosso momento histórico, né? Eu acho que a boa notícia é que a gente não vai demorar 1000 anos para sair disso. Eu acho que vai demorar menos, sabe? Acho que eu vejo a vida melhor no futuro. Não tem como fazer uma faxina sem olhar de frente a sujeira. E acho que a gente está nesse momento de olhar de frente para a sujeira, entende? E aí a gente vai fazer a faxina, como fizeram em vários outros lugares, né? Sim. Me lembra Tô uma fugindo música do assunto, né? Não, não, acho que não. Me Estamos lembra a indo. música do Tom Zé, que ele fala que a gente pulou da Idade Média diretamente para a Era do Pré-Sal. Demo... Exatamente. É. E esse pulo não acontece de verdade, né? A gente vai ter que passar por essas etapas, né? A gente vai ter que... Vamos ter que passar por isso. Então, vamos passar por isso, né? Vamos, enfim, olhar de frente para isso e passar por isso. Estamos percebendo, né, as pessoas à nossa volta, essa questão política muito forte, né? A gente está reconhecendo mesmo a origem das pessoas, né? Quais são os princípios importantes para elas. Então, acho que quando a gente vê uma pessoa apoiar o candidato A ou B ou C, né? O que a gente está vendo ali é o que pulsa de mais forte nela, né? E são pessoas maravilhosas, né? Que estão aí, né? Só que a nossa origem ela é horrorosa. Enquanto a gente não se
não parar mesmo assim, para os nossos exemplos, eles são tristes, eles são muito ruins, né? Então a gente precisa realmente olhar de frente para isso, entendeu? Sim. Enfim. Pegando um pouco disso, Paquele, você fala do. Me vem uma dúvida, né? Sobre essa questão de que. Eu concordo contigo que o artista, né? E parece que a gente. Parece não, a gente não tem uma organização uma organização mesmo política, né? Inclusive de resistência a qualquer tipo de vicissitude que surja. Tanto que a primeira coisa, assim, o primeiro grupo, né, o primeiro setor econômico a parar foram os artistas, né, foram os eventos, a área de entretenimento. E aí eu me pergunto, esse fato de viver assim também e de não sei até que ponto isso é uma. Não sei onde é que está o malefício disso, né? Onde é que reside. Mas esse fato de viver assim também não nos deixa aquietados, né? Ou não sei, não nos deixa nos organizar politicamente em prol da nossa ação, da nossa área de atuação. E aí eu até entro um pouquinho na tua área também de produção, de pesquisa. Ó, eu acho que tem vários assuntos misturados, né, nisso. Uhum, Então, um deles, né, que é o comportamento do artista, que a gente tem que ponderar, né? Eu acho que o artista, ele vive um paradoxo que alguns conseguem superar isso e entender que é digamos assim, um paradoxo sem solução. A gente precisa conviver com ele e administrar ele, né? Que nós somos autônomos. Então, nós temos a força do nosso trabalho, na verdade, é a gente que vai dizer qual é, né? O que a gente quer fazer, o que é. Porém, para você construir algo, tem várias etapas que não são artísticas. São etapas que estão muito mais ligadas às rotinas administrativas do que à criação em si, né? E algumas pessoas, dentro desses aspectos de rotina, não conseguem entender, não conseguem assimilar que eles são os chefes deles. uhum. Se eles não conseguirem fazer algo, não tem nada que se diga, sabe, assim, sobre isso. Aquilo não foi feito. Então, perdeu-se o tempo de alguém, sabe? Não. Então, assim, essas coisas eu acho que se misturam muito, né? Acho que o artista ele precisa entender que para você trabalhar com arte, tem a parte boa e também tem a parte chata. Tem que fazer as duas, entende? E quando você começa a fazer a parte chata, eu acho que realmente você entra talvez no que a gente pode chamar de formação. Porque se você é um artista maravilhoso, incrível, que cria coisas impressionantes, que fica todo mundo impressionado, que fica todo mundo. Mas você não consegue fazer com que aquilo dali seja o seu viver, né? Aquilo dali passa a ser um tormento mais do que uma coisa boa, porque não lhe traz benefícios, não lhe traz coisas interessantes. Você passa a ser uma pessoa até mais amarga, né? Porque você tem uma coisa maravilhosa e que não vai para frente, e você não consegue perceber que o seu inimigo é você mesmo, né? É você que não está colocando aquilo. Tem coisas em você que precisa mudar. Então, eu acho que o artista precisa se deparar com isso. Ele precisa olhar isso de frente, sabe? E o que seria isso, esse E isso? É. de que a arte não é só a criação. A arte tem a repetição e tem a distribuição. Então não adianta você ser somente criativo se você não consegue repetir aquilo e você não consegue distribuir aquilo. Uhum. Então precisa dessa junção, né? Dessas três coisas, né?
Esse é um ponto, né? Eu acho que e o segundo aspecto, né, que é o político, que você está coberto de razão, né? Que é a gente não tem leis que nos amparem, sabe? A gente não tem ainda um debate o mais longe que a gente chegou em termos disso foi com Juca Ferreira e mesmo assim não fomos muito, né? Assim, não avançamos tanto em termos de Brasil, digamos assim, né? Porque as políticas não se sustentaram, né? Assim, o ministério terminou, acabou, né? Então, isso tem a ver com uma série de coisas. Eu acho que isso tem a ver com esse artista que é só criativo, né? Que Uhum. é super omisso nessas outras áreas, então ele não sabe debater sobre isso, ele acha que ele não faz parte do mundo, né? Ele acha que ele é uma pessoa que nasceu com Universo um paralelo. karma, que nasceu com um karma, não com uma profissão, né? Tal. É tão legal você já saber logo, né, o que você sabe fazer e poder investir nisso. Enfim, mas tem várias questões também em relação a isso, né, que a gente pode Uhum. levantar, né? Eu acho que as pessoas não investem na arte como profissão desde cedo por uma série de outros fatores, né? A gente ainda vive esse pânico, né, de eu tenho um filho que quer ser artista, né? Assim, tem esse pânico. Teve uma mãe que perguntou uma vez para mim, né, se a filha dela se brincasse de teatro, porque brincava de teatro no prédio. Sim. Se ficasse brincando de teatro, ela ia querer fazer teatro. Isso tinha acontecido comigo, né? Assim como se fosse um vírus, né, que a pessoa pega. Né? E aí eu perguntei para ela assim, mas ela só brinca de teatro? Ela só brinca disso? Ela não brinca de mais nada? Não, ela brinca de outras coisas. Ela gosta muito de brincar de correr, ela gosta de... E por que que só o teatro está te deixando nesse pânico, né? Assim, você não tem medo dela querer ser uma corredora? Dela querer ser alguma outra coisa que ela faça? E, né? Legal a gente botar as pessoas para pensar assim, né, também, né, nesse... Qual o problema? Você me conhece, não me acha ótima? Qual o problema de ser uma pessoa de teatro, né? Se deparar com isso. Então, tem essa questão do... E tem, eu acho, o terceiro, botando uma lenha na fogueira também, né? Que eu acho que é a relacionalidade, né? Eu acho que os artistas, né, de uma forma geral, aqui em Salvador, né, mais específico, o pessoal do interior até chega junto mais, assim. Mas aqui de Salvador não se ajuda muito. A verdade é essa, né? E eu acho que Uhum. isso também está ligado ao fato de saber pouco sobre repetição e distribuição, né? Porque a gente tem muitas possibilidades e se uníssemos mais essas forças, poderíamos chegar a lugares mais rápido, sabe? Mais legais. Mas a gente ainda está numa fase muito idade média para poder fazer isso. E mais amparados também, né? Porque percebo muito nesse momento que a gente estava falando no início da conversa de que, assim, claro, isso está afetando todos os aspectos de todos os setores econômicos, mas assim, a gente fica sem um amparo. Sim, veio a lei Aldir Blanc, veio ser a lei de emergência, né? A É, cultura veio ser votada há 20 dias atrás. Então, assim, eu acho que resultado desse desamparo que você vem falando também desse senso de comum. E aí, já puxando nesse assunto, eu te pergunto sobre grupo, né? Sobre teatro de grupo, né? Mais especificamente, né? Você trabalha com o Coletivo 4 e como é que funciona isso? Vocês se encaram como teatro de grupo mesmo? Como é a relação de vocês? E aí eu já vou emendar com uma outra pergunta, inclusive pautando por isso que a gente estava falando do amparo, que era uma coisa que me preocupava lá em 2015, que a gente tentou mobilizar uma dinâmica ali de trabalho conjunto, cooperativo, que era a questão das sedes, né? Das sedes para grupos. E aí eu queria te deixar essas duas perguntas, né, sobre como é essa relação de teatro de grupo e essa questão de ter uma sede, né, de ter um espaço de trabalho, de planejamento, de gerenciamento, de armazenamento de material. isso. Então, nós, né, do Coletivo 4, o grupo meio que se formou, é, não sei, acho que é uma coisa até meio natural, assim, não teve uma reunião, vamos fazer um grupo, né?
Mas acho que é Uhum. um grupo formado por pessoas que gostam de estar juntas, né? E que trabalham muito em outros lugares, trabalham muito com outras pessoas. Então, sempre que a gente podia fazer um trabalho nosso, que fosse pessoal, né, tal, eram aquelas pessoas que a gente se agarrava, né, para poder fazer o trabalho. Então, muitos dos trabalhos sem dinheiro nenhum, né? Então, uma ideia na cabeça e vamos ver o que que rola. Então, eram essas pessoas que sempre juntavam. E isso que foi, na verdade, fortalecendo. E aí, quando a gente sempre teve sedes com cara de escritório, né? Então, eram Sim. sedes muito mais para poder desenhar projetos, né? Fazer reunião, né? Até sala de ensaio a gente tinha, mas a gente não tinha um lugar para a gente poder se apresentar, né? Então, essa ideia veio quando a gente ganhou o dinheiro para fazer o espetáculo na Coxia, o musical, que a gente ganhou um prêmio da Gregório de Matos que, tirando os impostos todos, ficava R$ 38.000 para fazer uma peça, né? Aí a gente, assim, primeiro orçamento de pauta que a gente fez, um teatro deu 12 mil, no outro teatro deu 15. Aí a gente fez o orçamento de equipamento, né, que a gente ia precisar alugar, tal. Aí muito dinheiro, né, tal. Aí a gente, pô, não faz sentido, né, a gente ganhar um prêmio, não conseguir se remunerar, né, não conseguir fazer nada para a gente se a gente não vai ganhar um dinheiro com este trabalho, né, com estes 6 meses de Uhum. trabalho. A gente vai só pagar outras pessoas para poder garantir o direito da gente poder trabalhar, né? Aí ficou uma coisa assim tão sem sentido, sabe? Tão louco, que a gente fez, não, não pode. Então, aí na época, Meg Chaves era a diretora do Forte do Barbalho, e esse galpão que a gente entrou estava fechado, cheio de lixo lá dentro, muito tempo, tal. E ela falou: "Poxa, queria ocupar isso aqui, fazer alguma coisa, sabe? A gente não tem teatro aqui, mas a gente tem introdução." Instigou, né? Assim, poxa, a gente tem o projeto do Nakuxia que a gente queria fazer e, enfim, conversamos e aí resolvemos, na verdade, investir esse dinheiro no espaço, né? Em fazer um teatro. E o espetáculo contava a história de um grupo que voltava, depois de muito tempo, a trabalhar num galpão abandonado que eles tinham parado, né? Por uma coisa trágica, né? Então, de fato, a gente fez a peça enquanto arrumava o galpão, né? Então, eu escrevi o texto e muitos dos diálogos que a gente colocou foi desse momento, onde a gente tirou todo o lixo, onde a gente pintou, onde a gente fez o palco, né? Botou as cadeiras, conseguiu uma arquibancada emprestada, colocou a arquibancada, fez cortina. Então, a gente fez isso com as nossas próprias mãos mesmo, né? Não tinha, com muita ajuda das pessoas lá do Forte, né? De construção também. E fizemos, né? Aí combinamos com ela que a gente ia ficar 6 meses em atividade lá, né? Uhum. Só que antes de completar esses 6 meses, em 4 meses, tal, ela começou a ser pressionada pelo então secretário de Cultura a gente sair. Tinha que sair, tinha que sair, tinha que sair. Então tinha uma questão política envolvida, né? Porque eu fiz uma manifestação aos pés do caboclo, não sei se você sabe, o secretário não gostava muito de mim, então teve Ou do caboclo, né? esse impasse, exatamente. Teve esse impasse, não sei se ele descobriu naquela hora que era eu que estava me apresentando lá dentro do fórum. E sei que ele pressionou tanto ela que ela queria que a gente saísse de lá antes do tempo que a gente tinha combinado, né? Que era de 6 meses.
E aí teve todo aquele levante, né, do qual a gente levantou esse tema, né, da importância de ter uma sede. Porque um grupo com uma sede que ele possa se apresentar faz toda a diferença na pesquisa, né? Então, eu acho que, inclusive, politicamente, essa deve ser a base de qualquer assunto, né? Então, é preciso, a gente trabalha com pesquisa, né? E qualquer pessoa que trabalhe com pesquisa precisa do seu laboratório. Então, o nosso laboratório é um palco, né? É um espaço de apresentação, né? Onde as pessoas possam assistir. O laboratório de quem estuda química é outro tipo, o laboratório de quem estuda literatura é outro tipo, o laboratório de quem faz teatro, o laboratório do circo é outro tipo. Então, quem faz teatro precisa desse espaço, sabe? Precisa desse lugar mesmo da pesquisa. E foi impressionante porque o que aconteceu com o Coletivo 4 de 2015 até 2020, né? Que foi esse tempo de... Não aconteceu nos 10 anos anteriores, Hum, né? Imagino. Então, assim, nós impulsionamos uma série de trabalhos importantes, gerando, inclusive, um monte de emprego, porque a gente tinha uma sede, porque a gente tinha um espaço onde a gente podia experimentar, não só com a gente, mas com outras pessoas, sabe? As pessoas se apresentarem, vir gente de fora, dava aula para a gente. Então, isso eu acho que é a base de uma política pública de é fazer, é estimular, né, que os grupos tenham espaços, né? E aí a gente entra num outro paradoxo, né, interessante, que a Lei Aldir Blanc, por exemplo, coloca, né, na manutenção dos grupos, Desculpa, que Paquelê, você precisa ter... é que deu uma travadinha. Ah, Você falou, a gente entra no outro paradoxo interessante. na Lei Aldir Blanc, a gente não pode participar como grupo porque a nossa sede é dentro de um espaço público. Público, né? Uhum. Então, para mim, assim, é completamente sem sentido, né? Eu acho que uma lei como essa devia estimular que os grupos ocupassem espaços públicos que estão ociosos, sabe? Que são em lugares que não tem muito trânsito de pessoas, com um grupo trabalhando lá dentro, com apresentações artísticas, você melhora a convivência do local, você atrai outras pessoas, você estimula o comércio, enfim, uma série de coisas, né, de benefícios que a gente pode listar quando você estimula um grupo a estar num lugar fazendo coisas, apresentando, criando oficinas, criando debate, dando visibilidade aos que moram ali na redondeza, né? Tendo um palco para outras pessoas experimentarem, enfim, né? Então, você tem uma lei emergencial, que o nome é emergencial, que é de emergência, que, na sua base, exclui uma série de grupos por estar num local público, que era onde devia ser estimulado a, a criação, né? Então, Sim. é bem doido, né? É bem doido que a gente vive mesmo. Assim, muita coisa para ajustar. Poxa, muito interessante isso que você fala, porque assim, para mim é a base de entendimento enquanto política pública. Eu assim, concordo É, plenamente com o que você fala. Mas, como eu te falei, a gente tentou em 2015 mobilizar, era o movimento SEDES, né? A gente se reuniu com mais 5 grupos, né? O meu grupo e mais outros. Tentamos mobilizar essas reuniões com outros grupos, com as pessoas. Isso foi muito difícil conseguir construir essa base, né? 3 grupos conseguimos manter uma estrutura, fizemos reuniões com as mais diversas esferas, municipal, estadual, com a sim, representação do MINC, que era aqui, né, que é em Recife, né, no Nordeste, mas que tinha uma representação isso, ali no Pelourinho. Reunimos-nos com o representante do IPAC, que eu não me lembro o nome agora também, e tínhamos um mapeamento da quantidade de imóveis que estavam em desuso ou subutilizados, né? Que eram imagino. do poder público, né? Que eram em torno de 300, entre 300 e 400 imóveis, né? Somente naquela região ali do centro antigo, né? E a gente ficou, nossa, mas como é que a gente viabiliza isso? Claro que tinha toda também uma inexperiência nossa de pensar
de pensar isso, de pensar como é que seria o gerenciamento disso. Mas eu acho que começar a fazer ou implementar já é uma base de criar uma incubadora, de criar alguma dinâmica de trabalho. Então, por isso que eu acho muito interessante isso que você fala, né, nesse sentido de um esteio real de política pública, né? Eu acho assim, muito, muito bacana, muito bacana. E esse Precisa, relato teu precisa. do quanto o grupo produz enquanto quando se tem uma sede assim, ainda é indescritível, né? É indescritível. É, Os relatos são os mais esclarecedores nesse sentido. é, é Nessa outra verdade. questão também, Paquele, eu queria te perguntar também sobre. E aí voltar um pouco também mais um pouco sobre a tua memória, né? Sobre o teu percurso enquanto artista, pesquisadora, produtora, e como é que surge também essa tua relação com a academia, né? Com esse espaço de É, pesquisa para além do fazer ali, do fazer criativo, do fazer artístico, né? sim. É uma trajetória interessante, porque na Via Magia a gente experimentava muito. Meu grupo de teatro de adolescentes de lá tinha um autogerenciamento, né? Então a gente tinha um caderno onde a gente tinha lista de presença de todo mundo contribuía com uma quantia financeira mensal. Então, assim, tinha um administrativo já envolvido, né? Então, eu acho que essa organização sempre teve em mim de alguma forma. E eu estava bem lá, assim, né, na Via Magia, no momento onde se começou o fluxo de festivais aqui na Bahia. Uhum. Então, eu tinha 17 anos quando eu trabalhei no meu primeiro festival aqui na Bahia, que era o Via Bahia Festival, né? E com 19 eu fiz a minha primeira coordenação técnica, né? Então, é uma coisa muito, muito doida, assim, porque quando eu me vi no palco do TCA, conversando com o técnico do The Flash and the Crash Days, que era a peça de Fernanda Montenegro, com a direção do Gerald Thomas, né? E aí, por um momento, né, você faz assim, por que que eu estou fazendo aqui, né? Porque ele falava uma série de termos técnicos, né, que eu não tinha ideia do que ele estava falando, né? Eu não tinha noção, né? Mas tinha educação, né? Sabia ouvir. Então, aquilo ali foi super importante nessa hora, porque eu fiquei calma, porque eu me cerquei de pessoas que sabiam, que entendiam, né? Então, eu era amiga dos técnicos do local, as pessoas me conheciam, e o trabalho fluiu, né? O trabalho aconteceu, assim, de uma forma muito muito interessante. Depois eu fui para o Rio de Janeiro com 21, 22 mais ou menos. Acompanhei muitos dos bastidores lá, graças a essa galera que eu conheci nessa peça, né? Então, pude ver montagens, né? Pude ver uma série de coisas. Comecei a me interessar muito por essa coisa técnica quando eu entrei na faculdade, porque aí isso é interessante também, porque quando eu entrei na faculdade, na escola de teatro, né, eu fiz Uhum. o vestibular, eu já trabalhava com teatro há 6 anos, 7 anos, né? Então, assim, eu trabalhava muito com teatro. Eu já tinha feito um monte de peça de teatro. Muitos professores da escola de teatro me conheciam do palco já, né? Então, porque eram próximos, imagine, né? Se os artistas hoje em dia se conhecem, imagine na década de 80, né? Era menos gente ainda, todo mundo se conhecia. E, enfim. E quando eu entrei na escola de teatro, a coisa da interpretação não foi o que chamou mais a minha atenção de imediato, foi a questão técnica, né? Uhum. E aí casou que eu entrei em 94, foi o ano que Tudela voltou do mestrado dele de iluminação nos Estados Unidos. Então, a minha turma foi a primeira turma que ele deu aula quando ele voltou, né? E aí eu estava com esse olhar assim muito impressionada na técnica, né? Porque tive uma aula com Hackler e a minha vida
abriu assim na minha frente, assim, eu falei, meu Deus do céu, sabe? Eu achei que eu sabia alguma coisa de teatro, aquela arrogância da juventude, né? Você acha que você trabalha muito tempo com isso e você vê que você não sabe nada, que você não tem nenhuma referência, que você tem que realmente abaixar a cabeça ali e começar a estudar muito. Você precisa ainda de muita informação. E aí a técnica veio assim com muita força, né? Veio muito. Eu comecei a me envolver, eu assistia a montagem pra caramba, eu comecei a pedir para as pessoas para operar a luz, sabe? Eu ficava no Martim Gonçalves e perguntava de quem é a próxima pauta e procurava a pessoa e falava, posso operar a sua luz? Posso? Já tem alguém para operar a sua luz? Tinha gente que nem estava pensando nisso ainda. Falava, posso operar a sua luz? Posso fazer isso? Posso, posso te ajudar na montagem? Que hora você vai montar? Posso estar aqui? Então, eu virei um ratinho mesmo, assim, dessa coisa técnica, né? E aí comecei a trabalhar muito com isso paralelamente. E na escola de teatro, nessa época também, tinha uma coisa de que você tinha que fazer uma peça por semestre. Todo semestre tinha um espetáculo. Então era espetáculo pra caramba que você tinha que fazer, né? E a gente começou a se organizar internamente, sabe? Porque tinha algumas coisas que você não precisava fazer toda hora a mesma coisa, né? Se Uhum. você já sabia que tinha aquilo, então a gente começou a se organizar, né, internamente, assim, bem legal. Tinha um grupo bem bacana dos meus colegas. E aí a gente foi fazendo tudo, assim, e acabou que eu acho que a minha formação, ela foi toda muito integrada, sabe, de uma forma geral. E eu sempre estive muito perto da academia, né, porque depois que eu me formei, eu fiz uma disciplina como aluna especial, aí fiquei 1 ano e meio fora. Aí teve. Opa, que deu uma travadinha aqui agora. Pô, bom, você tinha falado que tinha ficado 1 ano e meio fora. Voltou? Eu ficava assim um pouquinho, voltou. Eu É ficava assim isso. um pouquinho na faculdade e um pouquinho fora da faculdade, né? Eu viajava muito. Teve um ano, eu morava com dois amigos, né? Com o Maurício e Calaça. Teve um ano que em Salvador eu vim 3 vezes, sabe? Eu viajava com um trabalho, de lá mesmo eu arranjava outro, aí eu ficava. E aí eles ligavam, Fernanda, que vem uma amiga, pode ficar no seu quarto? Pode, não vou voltar não, vou ficar mais 1 mês e meio fora, vou. Então eu ficava, era muito. Aí depois eu voltava para Salvador, eu fazia alguma coisa na escola de teatro, né? Aí eu fazia um concurso para substituto, aí eu entrei no mestrado. Aí eu entrei no mestrado e eu fiz a minha pesquisa foi em o ator-produtor, né? Uhum. O quanto que o artista, ao sair da escola de teatro, estava preparado para exercer o seu ofício, né? Porque para você exercer o seu ofício, você precisa produzir, né? Então, aí tinha um espetáculo que foi Bonitinha, mas Ordinária, direção de Luiz Marfuz, que foi o Uhum. meu espetáculo de observação, e aí para a gente poder chegar às conclusões e análises todas. E a análise, na verdade, que foi feita é que a relação de produção com a escola de teatro é muito tímida, né? É muito ainda incipiente, né? E que produção deveria acompanhar o trabalho lá desde o primeiro semestre, né? Você tem uma disciplina de produção na sua grade inteira, que Uhum. você pega lá quando você está quase se formando, né? Então, ela te ajuda muito mais a ter uma noção, né? A abrir o seu horizonte para isso, que talvez devesse ser dado no primeiro semestre, né? Você abrir a sua Sim. noção para isso, abrir e você ter um passo a passo mesmo das coisas que você faz, né? De avaliar. Mas isso é uma mudança de paradigma, né? Então, assim, tem que mudar muita coisa para se chegar a isso, né? Que a nossa vida está mudando também. Uhum. Então, eu sempre tive. Aí, quando eu fiz esse trabalho de produção lá, o meu caminho seria continuar a pesquisar isso, né? A produção, e aí foi dessa forma que eu cheguei na faculdade de administração para fazer o doutorado lá.
que está sendo muito legal, né? Que eu finalizo esse ano. Uhum. E, e essa, a pesquisadora, né, que você fala, todos nós somos, sabe? Eu costumo dizer assim que se na academia tivessem pessoas mais ligadas à prática, né, como os artistas são, né, para poder falar sobre processos, a gente sabe, porque a gente tem muita gente falando sobre processo de maneira teórica, que contribui muito também, porque o debate sobre processo precisa de teoria, precisa de muita teoria. Mas eu acho que a gente tem essa falta, sabe, do debate sobre processos com as pessoas da prática, né? E você vê que essa falando até em termos bem acadêmicos, né? Assim, pensando epistemologicamente, né? Que é de que forma o conhecimento acontece, né? De que forma aquela pessoa aprende. Esse é o debate epistemológico. As pessoas aprendem de diversas formas. Até então, a nossa escola ela está apostando muito mais numa oralidade do que numa prática, né? Eu Uhum. não falo a nossa escola somente a nossa escola de teatro, não, né? A universidade, de uma forma geral, a Sim. extensão ainda é muito tímida, né? A prática ainda é muito tímida. Essa é uma avaliação, inclusive, da UF. Então, precisa aumentar muito ainda E é por conta dessa necessidade de aumentar que hoje em dia se fala em outras epistemologias, né? Tipo oralidade, né? Tipo, outras formas também de aprendizagem que a gente tem, que a gente precisa estimular, que são funcionais, que são importantes, que tá... Então, nós somos pesquisadores o tempo inteiro. O que a gente não sabe, na verdade, é registrar, o que a gente não sabe é transformar isso num artigo, sabe? O que a gente não sabe é distribuir esse nosso, essas nossas observações de pesquisa, que são muito valiosas. Isso a gente não aprende. E a escola também não está ensinando, entendeu? Não tem Sim. esse, não tem esse compromisso, né? E a gente está falando de formação, né? Que a pessoa vai precisar daquilo ali, né? Para ela poder andar, né? Para ela poder caminhar, né? Enfim, né? É extenso o debate. Mas acho que Sim. eu nunca vou parar de estudar alguma coisa, sabe, Saulo? A sensação que eu tenho é essa. Eu vou terminar o doutorado agora, vai demorar um ano e pouco, e eu vou ou fazer um pós-doutorado, ou fazer uma outra graduação, sabe? Ou fazer Uhum. alguma coisa que seja importante, né, para o trabalho. E sempre vai ter alguma coisa importante, né, de ser estudado. E o que é que tem te movido agora, assim, além do doutorado que você fala, né, que está É, há um ano de concluir, além dessa parte mais fugindo um pouco da academia agora, o que é que tem o que é que tem te movimentado, né, mobilizado, inspirado? é, Acho que você pode também falar um pouco sobre tuas referências, quem é que te inspira? eu tenho passado momentos interessantes, assim, né, dentro de casa. E eu tô vivendo, assim, um momento muito intenso da maternidade, né? Então, as minhas duas filhas, elas são muito intensas, muito criativas, tem uma aura criativa na casa, assim, muito interessante. Tá sendo muito legal, assim, essa convivência, né? O meu marido também, coitado, fico às vezes até com pena, né? Que é muita mulher junto, a mulher tem uma energia forte. E são três mulheres muito fortes, né? Então, tá sendo uma convivência muito interessante mesmo. Muita coisa mudando dentro de casa, sabe? Muitas mudanças, tanto físicas quanto estruturais, sabe? Tô questionando tudo. Já virou um Vamos bordão olhar aqui. mais Vai para dentro, né? questionar. Você vai questionar, né, mãe? Você vai questionar? Eu falei, vou questionar. Aí me pedem, a gente pode almoçar hoje sem questão? Vai, tudo bem, hoje eu vou tirar todas as questões, não vou falar de questão nenhuma hoje, então, na hora do almoço. E aí, eu vou me divertindo também, né, achando graça de tudo.
A gente está no Coletivo 4, num movimento muito interessante também de produção. Ah, que massa. A gente está trabalhando com o que a gente está objetivando ser o primeiro espetáculo que a gente transmita, né, virtualmente. Uhum. Então, é um solo de Alexandre Moreira. Aí eu estou dirigindo, mas todo mundo opina, porque no coletivo é uma loucura, assim. A gente estabelece uma hierarquia só para começar, entendeu? Mas É. todo mundo se mete. E, e a temática é sobre o machismo. Então a gente estava com esse projeto para fazer no palco, aí a gente, pô, vamos transformar, né? Vamos ver, fazer. Esperamos estrear no final de agosto. Tomara que dê tudo certo. E eu tô também avançando internamente, aí esse eu acho que não vai ser um espetáculo virtual, não, é para quando a gente estiver realmente no palco, porque não está Se sendo produzido abraçando, tão né? rápido. Mas é um solo meu, vou fazer o meu primeiro solo, né? Eu estou estudando justamente os paradoxos, né? Eles estão me chamando muito a minha atenção ultimamente. E o nome inicial é Pra Que Ler. Vamos Muito bacana. ver. É muita informação, né? Então Pra que vamos ler? ver. Essas duas coisas aí estão. E eu comecei um negócio novo também que está sendo muito interessante, que é o de dicção, né? De dar aula de dicção Sim, eu vi alguns remoto. episódios. A gente no coletivo, né? Pô, o que a gente pode trabalhar também individualmente? Aí esse é a primeira série de vídeos, foi o meu. Depois vai ter a série de vídeos de Marília, que é de administração pessoal. Então, que tem a ver com aquilo que a gente estava falando, né? De a Sim. pessoa começar a se auto-administrar, né? Ela se vê como um ser de produção, não somente como um ser criativo. Uhum. Então, Marília vai fazer esse trabalho, então a gente tem alguns outros programados. E aí pô, deu super certo, assim, o primeiro vídeo que eu fiz, já a resposta foi muito imediata, de compartilhamentos, eu falei, nossa, talvez mesmo as pessoas estão querendo essa coisa mais de desenvolvimento pessoal, né? Assim, de se melhorar, né? De aproveitar esse momento aí para você poder fazer alguma coisa por você também, né? E Sim. foi massa. E são 5, o último sai agora sexta-feira, e a gente finaliza e começa outro assunto. Mas consegui um monte de alunos particulares, estou dando aula de dicção online, assim, foi super legal e está sendo muito Massa. bacana. E eu estou em contato também com pessoas, sabe, Saulos, que não jamais iriam procurar uma aula como essa, presencial, sabe? Sim. Isso é Isso é muito legal. muito. Não, eles jamais fariam isso, sabe? Assim, tem uma Uhum. timidez mesmo, assim, tem uma travação de tanto tempo que precisa dessa primeira pílulazinha, sabe? Do online ali e tal, que você está perto, mas você não está perto. Você tem ali uma Um defesa, né, mediador, né? clara. Tem um mediador, né? Você tem que. É. Porque a primeira coisa que eu pensei, eu falei, pô, eu não vou conseguir dar aula de dicção. Eu pego nas pessoas dando aula de dicção, né? Para ela ver, né, o que está acontecendo com ela, onde é que está tensionando, onde é que está, como é que respira, embaixo e tal, o seu peito. Então, assim, eu pego na pessoa. Como é que eu vou fazer isso sem conseguir pegar na pessoa? Mas tá rolando, viu? Tô descobrindo outras formas de pegar na pessoa sem precisar encostar nela. É isso. Paquele, a gente está chegando no fim, pouquíssimos segundos a gente para encerrar. Queria muito, Ah, muito, muito te agradecer. Tem 40 segundos. Muito te agradecer. É um prazerzão ter conversado contigo. Um forte abraço. Vai se cuidando estou aí, você e às sua família. ordens. Também te adoro, viu? Você é um cara muito massa. Conte comigo, se precisar, viu? Bacana. E para quem está aqui Verdade. acompanhando, na sexta-feira a gente tem um outro câmbio virtual com o Eduardo Tudela, também maravilhoso. Ah, Você falou dele. lindo, E no lindo. sábado, com a Luana Serra, de circo. Então, quem está acompanhando, segue a gente que vai